Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui dizendo a verdade com o 8º episódio da primeira temporada da série Star Trek Lower Decks, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, eu comentei na resenha do episódio passado, que eu publiquei ontem, que eu sempre estou assistindo de 2 em 2 episódios, né? E eu já tinha alertado, dado spoiler, que esse episódio aqui seria mais amalucado do que o anterior. Pois é, realmente, esse episódio aqui é aquele tipo fora da caixinha. Quanto mais pirada a situação e meio sem sentido, melhor. E na verdade, também é do tipo de episódio que fica mantendo uma certa expectativa para quem está assistindo e fica, cultivando aquele tom de mistério. O que será que está acontecendo? Qual é o real perigo que há por ali? Meu Deus, por que não dizem logo? Basicamente isso, né? Muitas séries usam desses recursos, dessa situação inicial de narrativa para ficar cozinhando, na verdade, o espectador, né? Ou seja, eles fingem, vamos ser bem sinceros, né? Se finge que vai entregar algo interessante, complexo, mas no final você vai descobrir que, caramba, nós fomos enganados. Basicamente isso. Não era nada daquilo que a gente estava pensando. E aí a gente pode considerar, peraí, o episódio anterior não foi intitulado Muito Barulho por Nada, ou por Boiler, né? Esse episódio aqui é muito mais isso, é muito mais barulhento por nada. Pois é. E é uma situação que é fácil de explicar o que acontece então aqui nesta semana, ou nesse episódio exatamente, que temos uma situação de tensão, porque, aliás, tem uma certa novidade. A abertura do episódio, ou melhor, o teaser inicial também é todo ajuntado com toda a narrativa, ou seja, não é uma piadinha isolada que é descartada e depois não tem nada a ver, né? Aí sim, a história começa depois da abertura. Não, o que acontece na frente está valendo, mas a novidade é que a história já está avançada, ou seja, nós não temos um princípio ainda tudo na calmaria, já estamos em pura ação, ou seja, simplificando, né? Tá lá os 4 personagens principais jogados numa masmorra. E aí, caramba, o que está acontecendo? Pois é, na tensão, eles são elevados, de um fundo de um poço, lá está a masmorra, até uma ampla sala onde fica evidente que está acontecendo um julgamento. Pois é, claro, a gente percebe que temos lá todos os oficiais suspensos num campo de contenção, um campo de força, e eles estão ali, então os 4 alferes, subalternos, inúteis, para testemunhar em nome lá dos oficiais que estão ali suspensos, É uma situação tensa, você fica curioso, caramba, o que pode acontecer? E literalmente, então, cada um desses 4 personagens são colocados ali como a testemunha da vez, e eles têm que narrar o que aconteceu. Só que tem um problema, Eles não sabem o que aconteceu, porque essa é a função de um lower deck dentro de uma nave, É apenas cumprir rotina atrás de rotina e não ficar sabendo exatamente o que está acontecendo lá do lado de fora. Esta é uma situação que bem descreve isso, Foi uma das primeiras, que estava relacionado com o que a Merrin estava narrando, que eles estão lá no setor de reparos da nave e eles não percebem que o alerta vermelho foi acionado, ou seja, eles não veem as luzes piscando, não ouvem o som do sinal. Claro, isso foi por causa de um erro ali do Rutherford, mas basicamente é isso, Tá lá, num dia normal, de rotina de trabalho, tá lá o subalterno trabalhando em alguma coisa chata para dedéu, super repetitiva, de repente toca lá o sinal de alerta amarelo, o sinal de alerta vermelho, mas basicamente eles não sabem o que está acontecendo, eles apenas vão para certos postos de batalha, O alerta amarelo acho que é só para ficar meio esperto, o alerta vermelho sim, eles têm que tomar posições mais específicas realmente de perigo e por aí vai, mas sim, um lower deck ele nunca sabe o que está acontecendo de fato na missão da vez, digamos assim. O que está acontecendo lá na ponte de comando, basicamente não é de alçada deles, Embora até os dois ali, tanto a Merrin quanto o Boiler,
quando tocou, então, o alerta vermelho, eles deviam se dirigir à ponte de comando, que vamos combinar, né? Uma situação meio esquisita, não tem muito sentido para falar a verdade, né? Mas ok, passa. Mas o que vale no fundo é que a cada novo depoimento deles, né? Aliás, antes de vir um novo depoimento, né? Quem estava ali dando as suas palavras a respeito daquela situação que tal sujeito lá, inquisidor, queria descobrir, né? Uma espécie X, né? Que a gente nunca viu, sei lá, ouviu e eu não estou sabendo, não lembro, né? Eu sempre digo, né? Os easter eggs que vão aparecendo pelo episódio, alguns eu pego, outros eu deixo passar batido, não vou atrás, né? Aliás, tem um easter egg muito bom aqui, logo daqui a pouco eu vou comentar, né? Mas enfim, quando tem lá uma testemunha se chega a solução nenhuma, que o cidadão lá nervosinho está querendo saber, bom, a Mariner foi a primeira, né? Ah, você não falou nada que seja útil, então eu vou jogar você no poço ali de enguias. E a gente temendo por ela, né? Que grande perigo, Mariner vai sofrer. Claro, ninguém vai morrer aqui porque é uma série animada, né? Se bem que, bom, não posso dizer, né? Já tomei spoiler da primeira temporada. Mas que vale. Logo em seguida, então, vem o Rutherford, né? Que vai depor, né? Dar as suas palavras a respeito do que aconteceu. E aí o cidadão lá nervosinho pede especificamente uma certa data, que tem a ver com uma questão mais maluca ainda do que tinha sido narrado por Mariner. É uma situação lá onde ele fica usando o seu implante, é um implante vulcano, na verdade, né? E a cada instante ele está numa situação tensa, depois vai para uma situação mais perigosa, ele vai sucessivamente aumentando o perigo, junto lá com o chefe de segurança e também o engenheiro da nave. Mas é uma sucessão de perigos que sempre é resetado, porque ele, quando está quase se lascando por completo, dá um reset, né? O sistema dele que está implantado se reinicializa e ele está em outra situação. Claro que nas finais ele está, quero ter um casamento de Gorns, né? Enfim, mas é uma situação uma atrás da outra completamente amalocada. Nessa sessão então aqui de depoimento do Rutherford, aí dá para perceber completamente que o episódio é pra lá de maluco. Depois vem o depoimento da Tandy, que é uma missão também especial que ela faz então com o número 1 ali da Freeman, também numa situação não muito bem elaborada. E ok, vai. Aí o episódio já estava vendido pra gente. Eu, na minha opinião, né, estava achando apenas um nhé o tempo todo, porque é um monte de situações que não levavam a nada, porque não havia um certo esclarecimento. Nesse tipo de contexto, de formação da base do episódio, você manter o mistério e fazer com que certas peças sejam apresentadas, é ok quando você realmente pode aproveitá-las. No caso aqui desse episódio, a gente não conseguia, de fato, nada encaixava com outra coisa. Então, a missão, o que aconteceu com a Mariner, o que aconteceu com o Rutherford, o que aconteceu com a Tandy, nada tinha lá muito significado. E talvez, então, com o Boiler, toda a coisa seria mais explicada. No fundo, não. Deu na mesma. E a única novidade, de fato, é que incidiu sobre o Boiler e não sobre a Mariner a resolução de fazer com que aquela situação tensa ali daquela sala de julgamento se encerrasse. Porque foi ele que jogou na cara lá do sujeito inquisidor que, caramba, nós somos subalternos, nós não sabemos nada do que acontece, né? E, na verdade, se havia algum insulto ali, claro, uma coisita ou outra tinha a ver com um certo mapa, né? Uma coisa que mais o sujeito lá da outra espécie ficava teimando, né? Mas a gente não sabe, a gente não tem como explicar. E no fundo, tudo ali estava virando uma ofensa para os oficiais superiores que estavam ali suspenso, metros e metros acima, né? E depois, claro, aí vem a surpresinha do episódio, resultando que sim, talvez tenha sido muito barulho por nada. Ou seja, aquilo ali não era um julgamento, mas o sujeito havia dito que era um julgamento no começo do episódio. Quem foi que jogou isso na cara dele? Foi a Mariner? Foi a Tandy? Provavelmente foi uma das duas, né? Não foi o Rutherford, não foi de novo o Boiler, porque a palavra final sempre tem que sair da boca das mulheres. De qualquer forma, né? Em um momento ou outro a gente percebia que os oficiais superiores que estavam lá metros acima, eles não estavam inconscientes. O tempo todo, né, dava para perceber que com o olhar eles acompanhavam todas as ações. E depois eles confirmaram, não, isso aqui não é um julgamento, nós estamos correndo perigo, né? Na verdade, nós estamos sendo agradecidos do que fizemos. E aí que vem a explicação do que aconteceu, né? Aí sim, todas aquelas histórias que estavam sendo
passadas pelos 4 Lower Decks tinham sim uma certa conexão, pois na verdade aquele sujeito ali, inquisidor, foi salvo, foi resgatado justamente por todas as ações ali dos oficiais superiores que os Lower Decks participaram de alguma maneira. E acabou, era isso. Ou seja, no fim, o episódio tinha um contexto interessante, só que, na minha opinião, no meu gosto, eu não curti a viagem. Muitos podem ter assistido esse episódio e achado, caramba, sensacional, tudo muito bem armado, conectado, bem articulado, né, fazendo com que o tom de mistério se mantivesse o tempo todo. Caramba, tudo muito bem feito nesse episódio, mas é a opinião de uns e de outros será igual a minha, que, caramba, eu me senti enganado o tempo todo, porque eu sabia que, no fundo, toda a situação de mistério, de falsas conexões, que na verdade poderiam ser verdadeiras depois, né? Na verdade, era pura encheção de linguiça. De novo, simplificando, é muito barulho por nada. É o que aconteceu aqui nesse episódio. Por isso que eu acho ele muito fraco. O pior de todos entre esses 8 primeiros da primeira temporada. E é por isso que para ele eu atribuo apenas 2 asteriscos. Eu realmente achei um episódio muito do chato. Apenas confusão, muita gritaria para lá e para cá, falsas sensações de perigo. Porque o tempo todo eu sabia que eu estava apenas sendo enganado. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Concordam comigo que esse foi um episódio muito do mais ou menos, ou aliás, abaixo do mais ou menos, ou acharam isso aqui sensacional? Cada um, claro, tem a sua opinião e eu não fico ofendido com a opinião de ninguém. Espero que também a minha não seja ofensa para as pessoas. Enfim, é isso.